Olha, para começar, essa história aconteceu há quase 30 anos, quando eu ainda era criança. Eu contei para pouquíssimas pessoas, porque sempre achei que ninguém ia botar fé. Naquela época, como muitas crianças dos anos 90, eu estava passando o fim de semana na casa de um amigo, o João. A gente morava no interior de Minas Gerais e a cidade dele era parecida com a minha, bem pequena. A gente passava um tempão andando de quadriciclo e explorando a mata que tinha por perto, do outro lado de uma plantação de soja. Um fim de semana em que eu estava lá, nevou o que é normal para lá, tipo uns 10, 15 centímetros de neve. A gente ficou amarradão e decidiu pegar os quadriciclos para dar umas voltas na plantação e fazer a maior bagunça. Depois de um tempo, a gente cansou e estacionou na beira da mata para dar uma caminhada. A gente já tinha explorado a mata muitas vezes e já tinha visto de tudo. Tinha um monte de equipamento velho e uns carros enferrujados espalhados por lá. Como a gente era moleque, achava tudo aquilo muito irado e vivia indo lá para explorar. Naquele dia, a gente resolveu construir um tipo de forte perto dos destroços. Eu sempre levava um machado quando a gente saía, caso alguma árvore caísse no meio do caminho. Fui lá no quadriciclo, peguei o machado e comecei a cortar uma árvore menor para usar como base de uma das paredes. Mas por mais que eu procurasse, não achava outra árvore com o mesmo tamanho. Então, comecei a andar sozinho pela mata. Foi aí que eu tropecei numa carcaça de veado em decomposição. Para mim, isso não era nada demais, já que eu cresci no interior de Minas e tinha amigos e parentes que eram caçadores. Já tinha até comido muita carne de veado na vida, mas eu reparei que o animal tinha o que pareciam ser marcas de garras. Seria algum predador que não ficou para comer? Que tipo de bicho poderia ter feito isso? Fui chamar meu amigo João para mostrar a carcaça. Ele ficou tão confuso quanto eu, mas a gente acabou deixando para lá. Voltei para continuar construindo nosso forte. Enquanto eu amarrava duas árvores menores com uma corda, alguma coisa me chamou a atenção a uns 50 metros de distância. O que eu vi era só a silhueta de uma pessoa, mas era uma forma borrada e sem contornos, meio parecida com o que a gente vê em desenhos e jogos para indicar um personagem desconhecido. Assustado, eu gritei "Ei!" para ela. Foi aí que ela correu para trás de uma árvore. Nesse momento eu soube que não estávamos sozinhos. Chamei o João e ele se aproximou. Contei o que eu tinha visto e ele começou a rir. Enquanto ele ria, eu levantei e vi a mesma sombra por cima do ombro dele a uns 10 metros de distância. Eu gritei "Puta merda!" e saí correndo em direção à plantação, gritando para ele vir atrás de mim. Ouvi os passos dele me seguindo, ficando cada vez mais perto. Aí, de repente, eles começaram a se distanciar. Eu olhei para trás e vi que ele tinha ido para outro lado. Naquele momento, eu não estava nem aí. Continuei correndo até chegar a uma vala grande, de mais ou menos 1,5 metros de profundidade. Eu dei um pulo por cima, em pânico. Só depois que eu me toquei do tamanho do salto que eu dei e até hoje não faço ideia de como consegui. Quando cheguei no campo e saí da mata, vi o João parado a uns 30 metros da beira da mata, curvado e respirando fundo. Olhei para trás e não vi nada. Comecei a andar na direção dele e perguntei: "Você viu, né?" E ele respondeu: "Por que você acha que eu estou sem fôlego?" A gente subiu nos quadriciclos e voltou para a casa dele sem falar nada. Quando chegamos, eu perguntei o que ele tinha visto, porque queria saber se era a mesma coisa que eu. Ele descreveu perfeitamente. Tentamos contar para os pais dele, mas os dois só riram e disseram: "Acho que é melhor vocês ficarem longe daquela mata." Então ele teve a ideia de ir conversar com a avó, a Dona Maria, que morava a uns 2 quarteirões e tinha vivido na cidade a vida toda. A gente perguntou se ela já tinha ouvido alguma coisa estranha sobre a mata. Ela nos contou sobre uma antiga serraria que tinha explodido na época dela e disse que foi uma tragédia e que quase todo mundo tinha morrido. Isso explicava os equipamentos e carros velhos enferrujando.
Eles tinham limpado as partes mais perigosas do acidente e o resto foi deixado lá. Então a gente contou nossa história para ela e ela sorriu e disse que a gente não percebe que não estamos sozinhos no mundo. Completamente apavorados, fomos embora. Nenhum de nós voltou para aquela mata. Meu machadinho ainda está lá. Eu tive pesadelos terríveis por anos por causa desse dia, e mesmo 30 anos depois, ainda tenho um sonho aleatório sobre o que aconteceu. Eu não sei com o que a gente topou naquele dia, e com certeza não vou voltar para descobrir. Eu moro perto de um matagal, não muito longe de uns acampamentos. Tem uma quadra de basquete velha por perto. Chão de pedra, 2 cestas enferrujadas que mal se aguentam. Tá bem detonada, mas ainda é nosso lugar favorito quando eu e meus amigos, o Lucas e o Matheus, queremos dar um tempo. A história que eu vou contar aconteceu num dia quente no verão passado. A gente foi lá para jogar basquete, zoar e só relaxar. Tudo normal no começo, só a gente se divertindo. Aí a gente ouviu latidos. Não era alto no começo, mas parecia estranho. O tom mudava o tempo todo. Às vezes parecia perto, às vezes super longe, como se estivesse se movendo muito rápido. Meus amigos ignoraram, achando que era algum cachorro de um dos acampamentos por perto. Eu não falei nada. Não queria parecer esquisito por estar com medo de um cachorro. E a gente continuou jogando. Uns 10 minutos depois, eu errei uma cesta feio e a bola quicou para dentro do mato. Claro, me mandaram ir buscar, já que a culpa foi minha. Quando eu estava indo, algo parecia errado. Não conseguia explicar o porquê, só tinha aquela sensação ruim na barriga. Tipo que eu não devia estar ali. Os latidos voltaram, dessa vez mais altos, como se estivessem bem perto. Mesmo assim, não queria fazer um escândalo, então continuei. Me abaixei para pegar a bola e foi aí que senti, do nada, uma dor forte na palma da mão. Quase como se meu corpo estivesse gritando para eu sair dali. Peguei a bola e corri de volta, com a mão latejando pra caramba. Falei pro Lucas e pro Matheus que eu já estava fora por hoje, que minha mão estava doendo demais para jogar. Eles perguntaram o que aconteceu, mas eu só falei que não sabia. Eles continuaram jogando e eu fiquei sentado de lado, tentando relaxar, esperando a dor passar. Depois de um tempo, os latidos pararam. Ficou um silêncio total. Aí eu percebi que estava muito apertado para fazer xixi. Perguntei se eles queriam ir embora, mas disseram que não, que ainda estavam se divertindo. Então eu fui atrás da quadra, mais para dentro do mato, onde eles não podiam me ver, e me aliviei. Foi aí que as coisas ficaram sinistras de novo. Senti que alguém estava me observando. Não só por perto ali, tipo atrás de uma árvore ou algo assim. Tava quieto demais. Aí, quando eu comecei a voltar, os latidos começaram de novo. Dessa vez estava alto e, sinceramente, parecia que estava bem atrás de mim. Minha mão começou a doer de novo, pior do que antes. Corri de volta e falei para os meus amigos que eu tinha que ir. Inventei uma desculpa que precisava ajudar minha mãe. Assim que eu saí do mato, tudo começou a ficar normal de novo. A dor passou, os latidos pararam. Eu nunca falei muito sobre isso. Achei que ninguém ia acreditar em mim ou que iam rir, mas algo aconteceu naquele dia e ainda me incomoda um pouco. Não sei o que foi. Minha melhor aposta é um lobisomem ou algo parecido com um. Eu sou fotógrafo de vida selvagem. É uma carreira que exige paciência, ficar parado e a habilidade de se tornar apenas uma parte silenciosa e discreta da paisagem. Já passei semanas sozinho em cantos vastos e remotos de matas e parques nacionais. Meus únicos companheiros eram os sussurros do vento e o clique paciente do obturador da minha câmera. Uma vez, esperei 14 horas em um esconderijo apertado, sem me mover, só para ter um vislumbre de 3 segundos de um esquivo Martim de Pinheiro. É assim que eu me nutro da solidão, e como eu amo o silêncio profundo da natureza.
Sempre achei que é onde eu me sinto mais eu mesmo. Pelo menos costumava ser. Agora o silêncio é a coisa mais aterrorizante que eu conheço, porque ele nunca é realmente silencioso. E a solidão é uma mentira, porque eu nunca estou realmente sozinho. Tudo isso começou há 3 meses. Eu estava em um projeto de longo prazo em uma mata nacional enorme e pouco povoada. É um lugar meio que primordial, cheio de pinheiros de Douglas antigos que se erguem como pináculos de catedral, com os topos perdidos em uma névoa perpétua. Meu objetivo era capturar um portfólio da esquiva raposa vermelha de Cascade, uma criatura linda, mas notoriamente tímida. Nas primeiras semanas, foi tudo como de costume. Eu acordava antes do sol nascer, caminhava quilômetros pela mata e me preparava, esperando a floresta revelar seus segredos. Uma noite, eu consegui a foto com que eu sonhava. Uma magnífica raposa macho, com a cor da sua pelagem de um fogo moribundo, parou em uma clareira ensolarada, com a cabeça inclinada, atenta. A luz estava perfeita, a composição era de outro mundo. Disparei uma dúzia de fotos, com o coração acelerado por aquela emoção pura e elétrica que só os fotógrafos conhecem. De volta ao meu acampamento base naquela noite, carreguei as fotos ansiosamente no meu laptop. Rolei e lá estava, a foto perfeita. A raposa estava perfeitamente focada, os olhos nítidos e inteligentes. O fundo era um buquê bonito e suave de verde e dourado. Estava impecável, exceto pela mancha. No canto superior direito do quadro, havia uma mancha estranha, vertical, de luz branca. Estava fora de foco, só um artefato, mas era irritante. Parecia um efeito de lente, mas o sol estava atrás de mim. Não fazia sentido. Verifiquei as outras fotos. Estava lá, exatamente no mesmo lugar em todas. Um corte fantasmagórico persistente contra a imagem perfeita. Suspirei, atribuindo a alguma reflexão interna estranha na minha lente, e fiz uma anotação mental para limpar todo o meu equipamento completamente. Uma semana depois, eu estava fotografando uma manada de alces, perto de um rio, ao amanhecer. De novo, uma manhã perfeita. A névoa subia da água. Os grandes animais estavam em silhueta contra a luz nascente. Era uma cena primordial e linda. Tirei centenas de fotos. E quando revisei mais tarde, a mancha estava lá. Local diferente, hora do dia diferente, lente diferente, mas o mesmo corte vertical, fora de foco, de luz branca, sempre na periferia superior do quadro. Agora eu estava mais do que irritado. Estava obcecado. Pensei que era um problema técnico consistente, algo que eu precisava resolver. Seria um arranhão no sensor da minha câmera, uma falha no mecanismo do obturador. Passei 2 dias inteiros tentando resolver o problema, fazendo diagnósticos, tirando fotos de teste de superfícies brancas. Não encontrei nada. Meu equipamento estava, para todos os efeitos, em perfeita ordem de funcionamento. A única maneira de resolver era recriar as condições. Voltei para a clareira, onde eu tinha fotografado a raposa. Montei minha câmera em um tripé exatamente no mesmo lugar, na mesma hora do dia. Enquadrei a foto de forma idêntica e então esperei. Meu objetivo era ver o efeito aparecer no visor antes de tirar a foto. Sentei lá por horas, imóvel como uma pedra, com o olho grudado na câmera. O sol salpicava a clareira. Uma brisa suave farfalhava as folhas. A mata estava quieta. Mas à medida que a tarde avançava, um novo sentimento começou a surgir. Um zumbido de ansiedade de baixo nível e primordial. Era a sensação de estar sendo observado. É uma sensação que toda criatura na natureza conhece. Uma picada na nuca, uma consciência fria e repentina de que você não é mais apenas um observador, mas também é o observado. Lenta e cuidadosamente, examinei a linha das árvores, meus olhos procurando o brilho de um olho, a contração de uma orelha. Não vi nada,
Mas a sensação ficou mais forte. Estava vindo do meu lado, da beira da minha visão. Mantive a cabeça perfeitamente parada, minha respiração lenta e uniforme, mas meus olhos se voltaram para a direita. E eu vi, por apenas uma fração de segundo. Era uma forma alta e trêmula, como uma coluna de névoa de calor. Tinha a forma de um homem, longo e fino, e estava pendurado de cabeça para baixo em um galho grosso e alto de um pinheiro. Sua forma era indistinta e cintilante. No momento em que meu cérebro registrou a imagem impossível, virei a cabeça para olhar diretamente para ela, e não havia nada lá. Apenas o galho da árvore, vazio contra o céu. A floresta estava parada. A sensação de estar sendo observado tinha ido embora. Sentei ali, com o coração batendo forte, a boca seca. Disse a mim mesmo que estava exausto, que a solidão estava me afetando. Eu estava vendo coisas. Era um truque de luz, uma miragem de uma imaginação privada de sono. Empacotei meu equipamento perturbado e caminhei de volta para minha caminhonete. Eu precisava de uma pausa. Eu precisava ver outras pessoas. Dirigi até a estação de guarda florestal mais próxima, uma cabana rústica que servia como centro administrativo do parque. Havia 2 guardas de plantão, um homem mais velho e grisalho, com um rosto gentil e cansado, e uma mulher mais jovem. Conversei um pouco, comprei um mapa novo que eu não precisava, e então, tentando soar casual, fiz minha pergunta. Ei, isso vai soar estranho, comecei. Mas vocês já viram coisas estranhas no meio da mata, tipo truques de luz? O guarda mais velho olhou para cima da sua papelada. Ele e a guarda mais jovem trocaram um olhar. Foi um olhar breve e cúmplice, mas foi o suficiente. Que tipo de truques de luz estamos falando? Ele perguntou com a voz grave e calma. Eu me senti um idiota, mas continuei. Tipo, uma forma alta e cintilante de um homem, pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Você só vê isso pelo canto do olho. A expressão amigável da guarda mais jovem se fechou. O mais velho apenas suspirou, um som longo e cansado, e se recostou na cadeira. O homem de cabeça para baixo, ele disse. E não foi uma pergunta. Sim, nós já vimos ele. A maioria das pessoas que passam tempo suficiente aqui fora já viram. Uma onda de alívio frio, imediatamente seguida por uma onda de pavor mais frio, me invadiu. Eu não estava louco, mas isso significava que a coisa era real. O que é isso? Perguntei com a voz mal audível. Não sei, ele disse balançando a cabeça. Não quero saber, é só uma característica da paisagem, eu acho. Um fenômeno local estranho, como uma anomalia magnética ou uma mancha de névoa estranha. Mas o que ele faz? Nada, ele disse, inclinando-se para a frente e me fixando com um olhar sério e paternal. Ele não faz absolutamente nada, contanto que você não faça nada também. Essa é a única regra, filho. Você o vê no canto do olho, você continua olhando para a frente. Você sente ele te observando. Você finge que não, você não o reconhece, você não se envolve com ele e você com certeza não vai procurá-lo. Ele é uma coisa que você só deve ver por acidente. Você começa a fazer isso de propósito e é aí que você se mete em problemas. Problemas? Perguntei. Que tipo de problemas? Nós não sabemos. A guarda mais jovem interveio com a voz tensa. Ninguém foi estúpido o suficiente para descobrir. É só conhecimento comum, uma cortesia profissional entre aqueles de nós que trabalham aqui fora. Você o deixa em paz e ele te deixa em paz. Saí da estação de guarda florestal com a mente girando. O aviso deles foi severo e absoluto, mas eles também me deram outra coisa, uma validação e um nome. O homem de cabeça para baixo e a mancha nas minhas fotos era uma forma vertical de luz, uma forma como um homem pendurado. Era ele. Minha câmera podia vê-lo, mesmo quando eu não conseguia. E foi aí que cometi meu erro fatal e arrogante. Eu sou fotógrafo. Minha vida inteira,
Meu propósito inteiro é ver as coisas e capturá-las. Ser informado de que havia algo lá fora, um fenômeno real e observável que eu deveria ignorar. Era um anátema para mim. Era um desafio irresistível, e o aviso dos guardas era só uma aposta. Voltei para a mata, mas desta vez eu estava caçando ele. Minha metodologia inteira mudou. Eu encontrava um lugar e esperava, não por um animal aparecer, mas por aquela sensação familiar de picada na minha pele. No momento em que eu sentia, eu não movia minha cabeça. Eu mantinha meus olhos fixos para frente, mas levantava minha câmera, mirando a lente não no que eu estava olhando, mas na periferia, no espaço onde eu sentia que ele estava, e eu tirava a foto. As primeiras fotos foram arrepiantes. A mancha vertical só crescia. Era um corte brilhante e ardente de luz branca superexposta, nítido e definido. Parecia uma ferida no tecido da fotografia, uma rasgadura pela qual uma luz estéril e sem características estava jorrando. E a cada foto que eu tirava, o corte ficava mais largo, mais brilhante, mais agressivo. Era como se eu estivesse irritando ele, e ele estava gritando de volta para mim através da minha própria câmera. Eu fiquei possuído por isso. Parei de comer direito, eu mal dormia, eu era alimentado por uma energia maníaca e obsessiva. Enchi cartão de memória após cartão de memória com essas imagens impossíveis. A criatura estava sempre lá, apenas na beira da minha visão, uma promessa cintilante e trêmula, e eu continuei fotografando, tentando obter uma imagem mais clara, tentando resolver aquela luz branca ofuscante em uma forma discernível. Então minha câmera morreu. Eu estava em um cânion profundo e musgoso. A sensação de estar sendo observado era uma pressão palpável e pesada no meu lado direito. Levantei minha câmera, apontei para a periferia e apertei o obturador. A imagem resultante na pequena tela LCD era branca, pura e ofuscante. Um quadro completamente em branco. Tentei de novo. Branco. Apontei para meus próprios pés. Branco. Ele tinha quebrado. Ou mais precisamente, ele tinha preenchido. Minha câmera, agora, só podia ver a luz ofuscante e sem características de sua presença. Era inútil. Qualquer pessoa sã teria parado então. Eles teriam levado o aviso dos guardas a sério e saído de lá. Mas eu não estava mais são. Minha obsessão tinha queimado minha razão. A perda da minha câmera só pareceu um desafio. E agora eu teria que usar meus próprios olhos. Continuei a caçada. Eu andava pela mata até sentir a presença familiar. Então eu parava e tentava vê-lo. Eu mantinha minha cabeça apontada para frente, mas forçava meus olhos para o lado, tentando resolver a forma cintilante e trêmula na minha visão periférica. Eu tentava segurá-la, focar nela, forçá-la à clareza. E foi aí que a mancha se moveu das minhas fotos para a minha própria visão. Começou como uma pequena mancha, mal perceptível, no canto do meu olho direito. Uma pequena mancha translúcida. Eu presumi que era cansaço visual, mas não foi embora. E toda vez que eu ia em uma das minhas caçadas, toda vez que eu tentava forçar meus olhos a ver a criatura diretamente, a mancha ficava um pouco maior, um pouco mais opaca. Estava se transformando de uma mancha translúcida em uma mancha de névoa leitosa e branca. Eu estava na mata, tentando me concentrar na forma cintilante pendurada em um galho distante, e enquanto eu me esforçava, via a névoa branca no meu próprio olho se expandir fisicamente, espalhando-se como uma gota de leite na água. E finalmente entendi. Com uma clareza tão profunda e tão aterrorizante que parecia um golpe físico, entendi o que estava acontecendo. Era que ele não podia ser visto diretamente. Sua própria natureza era existir na beira da percepção. E tentando forçá-lo para o centro, tentando capturá-lo, primeiro com minha câmera e depois com meus próprios olhos, eu estava violando a regra fundamental de sua existência. E ele estava revidando. Ele estava apagando a parte da minha visão que eu estava usando para vê-lo. Ele era um ponto cego vivo e predatório.
E ele estava crescendo, alimentando-se da minha visão. O pânico que me atingiu foi diferente de tudo que eu já conheci. Era o terror de um homem percebendo que a arma que ele estava disparando era alimentada por seu próprio sangue. Eu estava no meio de uma região selvagem remota e estava ficando cego. Eu corri. Foi uma fuga desajeitada, cambaleante e apavorada. Tropecei em raízes que eu não conseguia ver direito, bati em galhos que pareciam surgir do nada. A névoa branca no canto do meu olho parecia pulsar e girar a cada batida frenética do meu coração. Finalmente cheguei à minha caminhonete, meu corpo machucado e arranhado, minha mente em ruínas gritando. Saí daquela mata e não voltei. Isso foi há um mês. A mancha branca na minha visão não desapareceu. Eu vi 3 oftalmologistas diferentes e um neurologista. Eles fizeram todos os testes imagináveis. Meus olhos, eles me dizem, estão perfeitamente saudáveis. Não há absolutamente nada de errado fisicamente com eles. Eles acham que estou tendo um episódio psicológico complexo provocado por estresse e solidão. Eu sabia que não seria tão fácil. Eu pensei que a conexão era através das fotos. Eu pensei que elas eram a âncora. Então, na semana passada, construí uma fogueira no meu quintal. Peguei todos os cartões de memória, todos os discos rígidos, todas as impressões que eu tinha feito dos cortes brancos e queimei-os. Observei até que fossem nada além de uma pilha de plástico derretido e cinzas cinzentas. Senti uma sensação de alívio, um exorcismo, se posso dizer. Não funcionou. Ele não está mais só na mata. Ele me seguiu para casa. Ele está aqui comigo agora, enquanto eu digito isso. Não no quarto, não na casa. Ele está no canto do meu olho. Estarei sentado aqui, no meu sofá, e terei aquela velha e familiar sensação de picada. E eu saberei. Se eu deixar meu foco suavizar, posso vê-lo. Uma forma alta, trêmula e de cabeça para baixo, cintilando na beira da minha visão. Às vezes, ele está no canto da sala. Às vezes, quando estou do lado de fora, ele está pendurado em um poste de telefone. Ele está sempre lá, um companheiro silencioso e constante. Os guardas estavam certos, a única regra é ignorá-lo, e agora essa é minha vida. Eu vivo em um estado de negação constante e vigilante. Eu nunca posso virar minha cabeça muito rápido. Eu nunca posso deixar meus olhos vagarem. Eu tenho que conscientemente e ativamente não ver a coisa que está sempre lá. Porque eu sei que se eu tentar olhar para ele, se eu ceder àquela vontade primordial de encarar a coisa que está me observando, a névoa branca no meu olho vai crescer. E não resta muita visão para perder. Então, este é meu aviso. Se você se encontrar nos lugares profundos e silenciosos do mundo e sentir uma picada na nuca e vir algo impossível na beira da sua visão, pelo amor de Deus, finja que não viu. Olhe para outro lugar. Continue olhando para frente. Algumas coisas não foram feitas para serem vistas, e elas vão tirar tudo de você para ter certeza de que você não consegue.